Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 2, semana 2, referente ao 7º ano do ensino fundamental. Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Agora sim, bora para a correção. Iniciando a nossa correção, a primeira atividade do PET era mais para mostrar para a gente, né, o que é o grau, como utilizar um transferidor, enfim, como que a gente mede um ângulo, o que é o ângulo. Então eu não vou utilizar esse modelo que eles colocaram aqui, eu vou fazer um exemplo bem rapidinho de como que a gente pode enxergar o ângulo, entender o que é o ângulo, e aí depois a gente parte para as atividades. Então imagina o seguinte, essa linha vermelha aqui, essa circunferência, imagine que é um bambolê e você é esse pontinho amarelo, você está aqui no centro desse bambolê. E aí você olha para um ponto fixo, que é esse pontinho azul que eu coloquei aqui agora. E aí eu tracei aqui um segmento de reta para representar, né, que a gente está olhando, nós estamos aqui no centro e a gente está olhando esse ponto no bambolê. E aí, imagine que você não pode virar o pescoço nem nada, você só pode olhar em linha reta, então se você quiser olhar para outro lugar do bambolê, você tem que girar o seu corpo totalmente. E imagine que nós temos um ponto aqui, onde está destacado agora, e que você queira olhar esse ponto, né? Então você vai virar o seu corpo todo até conseguir olhar para esse ponto aqui. Agora, e fazendo isso, né, a gente vai conseguir, então, essa região aqui, que a gente chama de ângulo. Isso aqui que é o ângulo, é a abertura que nós temos. Agora, imagine o seguinte, imagine que você quer passar essa informação para alguém. Fala, olha, fique no centro do bambolê, deixa ela olhando esse primeiro ponto aqui já deixa ela olhando. Como que você conseguiria passar uma informação precisa de onde está esse outro ponto que ela deve olhar? Você falar, é só virar um pouquinho para a esquerda, isso não dá certo, né? Um pouquinho para um é uma quantidade diferente para outro. Então, o que acontece? Para a gente conseguir passar uma informação precisa, essa circunferência ela foi dividida em 360 partes iguais. É como se fosse a sua régua, né? A gente tem na régua lá de 30 centímetros, nós temos ali 300 divisões, 300 milímetros, né? Aqueles risquinhos menores. É como se a gente fizesse aqui 360 risquinhos igualmente espaçados, tá certo? Agora, imagina o seguinte, nós temos aqui apenas as linhas e também a abertura, né, que nós tivemos conforme vocês mudaram de direção para olhar para o outro ponto, e aí a gente coloca então o nosso transferidor de grau em cima para poder medir quantos risquinhos tem até chegar nesse outro ponto que você enxergou. Então, como eu havia falado, a circunferência foi dividida em 360 partes iguais, então aqui ó, ao todo esses risquinhos aqui tem 360 risquinhos nessa circunferência, onde cada espaçamento corresponde a um grau. Então, ó, o que a gente faz? A gente pega aqui o transferidor e coloca o vértice do nosso ângulo, que é aqui o encontro, a origem das duas semirretas, nós colocamos aqui no centro do nosso transferidor. E aí você alinha essa reta aqui que nós temos na base aqui, essa reta você vai alinhar com o seu zero. E aí agora você vai ver em qual risquinho que essa outra reta está interceptando aqui, no caso 120. Então, seria correto dizer que no primeiro momento você estava olhando para um ponto e você virou 120 graus para a esquerda. E aí você consegue passar essa informação precisa para uma outra pessoa, tá certo? Aí logo na segunda atividade, nós temos aqui uma atividade para aprender, né, a fazer a medição de ângulos. Então nós temos aqui uma semicircunferência, né, e onde ela foi dividida em algumas partes aqui, e é para a gente encontrar o valor de AOB, BOC, AOC, enfim, até a letra G, que é o AOF. Como que a gente vai fazer essa marcação? Primeiramente, essa medição, aliás, o AOB
essa letra que está no centro sempre vai ser o vértice do seu ângulo. Então, quando ele fala aqui para a gente medir AOB, é como se é só a gente seguir o que está escrito aqui, ó. Eu vou vir em A, vou até O e depois eu vou até B. Então, eu estou falando dessa abertura aqui. Eu já deixei pronto para a gente um modelo aqui, né, para poder adiantar a nossa correção. Então, ó, nós temos aqui o desenho, eu fiz ele um pouco, acrescentei esses pontos aqui apenas para ficar mais fácil a medição. E eu quero, no primeiro caso ali, encontrar o valor de AOB. Então, eu venho em AOB. Eu estou falando dessa abertura aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar o transferidor em cima, de modo que a minha origem fique bem aqui no meio, na marcação central do meu transferidor de grau. Vou alinhar essa reta aqui, esse segmento de reta, que vai de O até A, eu vou alinhar com o meu transferidor aqui no zero e vou ver na onde que vai marcar o B. Note o seguinte, esse transferidor ele tem duas marcações, uma interna e uma externa. Como a gente está utilizando essa reta aqui, como esse segmento de reta OA como referência, a gente vai começar do zero, né? Então nós vamos ignorar esse 180. Então nós vamos fazer pela medição interna. Então, ó, tá alinhado aqui com o zero e agora eu vou até o B. E se a gente olhar aqui, ó, tá batendo no 30 graus. Então, o ângulo que existe entre A e B é igual a 30 graus. Depois, nós temos que encontrar a medida de BOC. Então, agora nós estamos em B, vamos até O e subimos em C. Nós queremos saber essa abertura aqui. Novamente, nós vamos posicionar o centro do nosso transferidor de grau aqui com a origem, né? Com o nosso ponto O, e vamos alinhar o nosso transferidor com o segmento de reta OB. E agora a gente vai ver qual que é a abertura até o C, né? Essa abertura aqui que nós estamos medindo, e a abertura que nós temos aqui, lembrando que a gente está pegando a parte interna, porque nós estamos considerando esse segmento de reta como a origem, né? Então começa no zero, então está marcando aqui 20 graus. Na letra C, ele pede para a gente fazer a medição de AOC, ou seja, estamos em A, vamos em O e depois subimos em C. Então é essa abertura aqui agora, tudo isso daqui. Mais uma vez nós vamos colocar o transferidor, começando no zero, mesmo processo, o ponto O aqui no centro do meu transferidor, e eu vou colocar aqui então alinhado com esse segmento de reta e vou ver aonde que a minha reta, o meu segmento de reta OC está batendo aqui no meu transferidor, que no caso aqui é o 50, ou seja, essa abertura é igual a 50 graus. Depois nós temos a medição de COD. Então, a medição de COD, estou em C, vou em O e venho em D. Nós vamos colocar o transferidor aqui novamente, o mesmo processo, alinhado aqui com o segmento de reta OC, a origem aqui no centro do nosso transferidor, e aí a gente olha, né, partimos do zero, fomos até o 30, ou seja, COD mede 30 graus. Depois, na letra E, temos que medir de D até E, né? Então, DOE, nós queremos essa abertura aqui agora. Essa abertura, assim que a gente coloca o nosso transferidor, nós verificamos aqui, né, que ela tem uma abertura aqui igual a 40 graus, né? Novamente, centro do transferidor na nossa origem, o segmento de reta aqui que a gente está pegando como base tem que estar alinhadinho aqui com o nosso zero, para a gente poder verificar qual que é o valor da abertura. Então, DOE é igual a 40 graus. Na letra F, a gente precisa encontrar EOF. Então, E, eu venho até O e depois eu vou até F. Mais uma vez, nós vamos colocar o transferidor aqui. E aí a gente mede a abertura que a gente vê que é igual a 50 graus. E por fim, a OF, então A, O, F. Vou posicionar o meu transferidor aqui novamente, pegando como referência aqui o segmento de reta OA. Centralizei
Aí a gente vai olhar aqui na parte interna 170 graus. Então este é o valor do nosso segmento de reta, do nosso ângulo AOF. Preenchendo então os ângulos que nós acabamos de medir, fica desse jeito. Na atividade 3, nós vamos desenhar o ângulo, né, utilizando o transferidor. Então, mais uma vez, a gente vai precisar desse equipamento e a gente vai fazer o seguinte. Na letra A, pede um ângulo de 100 graus. Então, o que a gente vai fazer? Você vai posicionar o seu transferidor da forma como você quiser, vai fazer uma marcação na origem, né, no vértice, que vai ser o nosso vértice do ângulo aqui. Então, você faz um ponto. Depois, você faz um ponto no nosso zero aqui, né? Poderia ser tanto na parte interna quanto na parte externa aqui, sem problemas. E depois, se você tiver, obviamente, como eu já havia falado, a gente vai sempre utilizar aqui o zero para não ter confusão. Se você quiser usar o 180 aqui, não tem problema, mas aí depois, na hora que a gente for fazer a conta dos 100 graus que a gente for partir, você teria que fazer 180 menos 100 para saber onde você tinha que parar, tá? Então vamos começar, vamos fazer aqui com base no zero mesmo aqui, né, que está alinhado aqui. Então poderia ser a marcação tanto interna quanto externa, e agora a gente coloca aqui o nosso outro ponto referente aos 100 graus. Se eu estou olhando aqui na marcação interna, eu vou até os 100 graus, que é a mesma coisa que o 80, e faço uma marcação. Fiz a marcação, os 3 pontos, eu tiro o meu transferidor e simplesmente conecto esses pontos, né, junto com o vértice aqui no caso. E aí esse daqui, então, é o nosso ângulo de 100 graus. Depois é pedido um ângulo de 56 graus. Então, o que a gente vai fazer aqui? Padrão, coloca o transferidor, marca a origem, marca o zero, e agora a gente tem que marcar os 56. Se a gente for olhando aqui por dentro, ó, 50 e 60. Aqui no transferidor, o 50 está associado aqui na mesma marcação que o 130, né? E o 60 do 120. Esse risco maior aqui no meio representa as 5 unidades. Então, aqui, ó, 130 seria 135. Se eu olhasse aqui por dentro, 50, essa marcação aqui seria o 55. Então, eu ando mais um risquinho só e aí eu vou ter o 56. Tiro o esquadro, tiro o transferidor e conecto os pontos novamente. Na letra C, 148 graus. Então, mais uma vez, coloco o transferidor, marca a origem, marca o zero. Aí a gente vai agora até o 148, né? Então, lá, 140, 150. Aí, entre o 140 e o 150, tem essa marcação aqui, que é o 145. Anda mais 3 risquinhos, a gente chega no 48. Tira o transferidor e conecta os pontos. Na letra D, 112 graus. Então, mais uma vez, colocamos o transferidor, marcamos a origem, marcamos o zero. Vamos deslocar aqui até chegar no 112, lembrando que a gente está olhando aqui a parte interna, né? Então, 110 está alinhado com o 70, que a gente anda mais 2 risquinhos. Tira o transferidor e conecta os pontos. Na letra E, 25 graus, nós vamos fazer o mesmo processo, né? Marcar a origem, marcar o zero, vir aqui e marcar o 25. Lembrando que está aqui por dentro. Então, o 20 conectado está na mesma marcação que o 160. A gente anda mais 5 aqui, a gente chega no 25. Tira o transferidor e conecta os pontos. Na letra F, 45 graus, a mesma coisa, né? Nós vamos colocar o transferidor, marcar a origem, marcar o zero, 0, 10, 20, 30, 40. A gente pega o 45 aqui e faz um ponto. Tira o transferidor e já está formado o nosso 45 graus assim que você conectar os pontos. Na questão número 4, observe o relógio abaixo e determine a medida do ângulo. Letra A, que o ponteiro grande descreve durante 1 hora. Então vamos pegar como exemplo aqui esse horário aqui mesmo, né, 9 horas, e o nosso ponteiro aqui está no 12, depois de 1 hora. Ele vai percorrer tudo e vai parar no 12 novamente, né? Obviamente o pequeno vai para o 10, mas ele vai ter feito um deslocamento aqui da circunferência completa. Ele voltou no mesmo lugar. E a gente viu no começo da aula que quando uma circunferência ela é dividida em 360 partes iguais. Ou seja, se ele deu uma volta completa no relógio, ele deslocou o equivalente a 360 graus. Na letra B,
formado pelos ponteiros quando esse relógio marca 13 horas. Quando o relógio marca 13 horas, vou pegar aqui, ó, o ponteiro grande já está no 12, 13 horas é 1 hora, né? Então ele quer saber essa abertura aqui. Como que a gente vai fazer para descobrir essa abertura? A gente sabe que a circunferência inteira ela tem 360 graus. E eu tenho aqui 12 divisões. Então, o que eu vou fazer? 360 dividido por 12, para saber quanto vale em graus cada divisão. Ou seja, 360 dividido por 12 é igual a 30. Como eu tenho aqui de abertura somente uma unidade, o que isso quer dizer? Que quando o relógio marcar 1 hora, eu vou ter um ângulo aqui equivalente a 30 graus. Na letra C, que o ponteiro pequeno descreve em 3 horas. Então, agora é o seguinte, nós temos aqui o nosso relógio marcando 9 horas. Daqui 3 horas, onde esse ponteiro pequeno vai estar? Ele vai estar exatamente onde está o ponteiro grande, né? Então, vai ser essa abertura aqui que eu tenho. E como que a gente faz para saber? Se eu sei que cada abertura equivale a 30 graus, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 marcações, melhor dizendo, eu vou fazer 3 vezes 30, que é igual a 90 graus. Na letra D, que o ponteiro grande descreve ao completar 1/3 de volta. Então a gente precisa saber quanto é 1/3 de volta. Nós temos 12 divisões, então quanto é 1/3 de 12? Quando a gente faz uma fração de alguma coisa, é sempre vezes, né? 1 vezes 12, 12. Aqui embaixo não tem nada, 3 vezes 1, 3. Então 12 dividido por 3, 4. Então, que o ponteiro grande descreve ao completar 1/3 de volta. Ele está aqui no 12. Se ele deslocar 4 unidades, ele vai parar aqui. Essa abertura equivale a quanto? A gente já sabe que cada unidade aqui equivale a 30 graus, né? Então nós temos 1, 2, 3, 4 unidades. 4 vezes 30, 120 graus. E na letra E, que o ponteiro pequeno descreve no tempo correspondente a 1/6 do dia. Nós sabemos que o dia tem 24 horas. Então nós vamos fazer aqui 1/6 de 24 horas. 1 vezes 24, 24. 6 vezes 1, 6, 24 por 6, 4. Então, que o ponteiro pequeno descreve no tempo correspondente a 1/6 do dia, ou seja, o ponteiro pequeno deslocando 4 horas. O ponteiro pequeno deslocando 4 horas, ele está aqui no 9. Se a gente colocasse aqui no 1, nós temos quantas unidades aqui? 1, 2, 3, 4. Se cada unidade vale 30 graus, 4 vezes 30 também resulta em 120 graus. Então essa foi a nossa correção do PET volume 2, semana 2, referente ao 7º ano do ensino fundamental. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aqui nos comentários, que o mais breve possível eu respondo para vocês. Gostaria de pedir que vocês deixassem um like no vídeo e também compartilhassem com seus amigos, para tanto ajudá-los quanto ajudar o nosso canal. Então é isso, muito obrigado por ter assistido a nossa aula, até o nosso próximo vídeo.